E olha, boa tarde muito carinhoso para você que segue com a gente aqui no Falando Nisso. Hoje vamos falar, tem vários assuntos, mas aqui no estúdio a gente vai falar de algo muito importante sobre acolhimento, principalmente quando a gente recebe uma notícia ruim, uma notícia de saúde. Cada pessoa reage de uma maneira. Verdade. E né? como que a gente pode, né, amiga? Porque muitas vezes a gente fica sem chão. Então, se você nesse momento está sem chão por algum motivo, a gente quer ajudar você, tá bom? Além desse assunto tão importante, tem notícia. O Falando Nisso está no ar. Vitamina D, não descuide no inverno. O problema é que quando estamos com a pele menos exposta ao sol, o nosso corpo não produz vitamina D como deveria. E esse é um nutriente essencial para o funcionamento dos sistemas nervoso, digestivo, circulatório e também imunológico. É fundamental para a boa saúde dos ossos e músculos. Hoje vamos cuidar da saúde dos rins com a Nefrostar. Tem destaque da web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho. O Falando Nisso está começando. E a mensagem de hoje tem a ver com o assunto também do dia, né? Verdade. Que pode falar ao seu coração se você estiver nesse momento de angústia. E muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, ouvir Ele conversar com a gente no coração. E o principal é a gente aprender a ficar em silêncio. Isso mesmo, gente. Silencie a sua mente e coração. E os pensamentos, assim, ele com certeza vai poder conversar com você. Quando a gente tem muitos pensamentos, sabe, aquela cabeça agitada, às vezes a gente não quer também. É verdade. Mas vem aquele monte, aquele turbilhão, né? Tentar respirar, ficar um pouquinho quietinho, silenciar o coração e a mente. E Deus fala com a gente, com certeza, em atitudes. De repente, usa até outras pessoas para nos aconselhar. Verdade, dá uma palavra, né? Isso. Muitas vezes a angústia é o maior grito que a gente tem na alma. E se ela está gritando, a gente não ouve quem está pertinho da gente, dentro da nossa alma, que é Deus. Então silencie, busque o silêncio para você ouvir, com certeza Ele vai falar com você, tá bom? Tem sorteio para você no nosso Instagram, vou mostrar um a um para você participar então. Começando com esse cooler da Sicredi bem bacana que você pode concorrer. Tem também um kit da Polipet com vários itens para o seu bichinho de estimação e alguns até mesmo para você, como esse chapéu tão lindo que a Polipet preparou. E uma escova elétrica da Ortovip. Gente, a Ortovip vai presentear para você essa escova da Oraljet, que é muito completa para você cuidar da sua saúde bucal. Todas as informações você encontra aqui no @FalandoNissoBand. E aí, depois que você for até o nosso Instagram, @FalandoNissoBand, você já vai ficar sabendo do sorteio que está marcado para o dia 1º de agosto, tá bom? Então é assim, se você for sorteado para o prêmio da Polipet e o prêmio da Sicredi, precisa vir aqui à TV em São José dos Campos para poder retirar o seu prêmio, tá? Agora, a escova elétrica da Ortovip, que é essa aí da Oraljet, aí sim você vai em outro endereço, direto lá na clínica, que fica na Avenida Rio Branco, número 58, para poder retirar esse presentão. Boa sorte para você que participar. Dia 1º de agosto parece que está longe, mas está perto, Nossa, viu, passa gente? muito rápido. Corre lá então para você, tá bom? Participar com a gente. Perguntinha da enquete de hoje. Aliás, hoje é uma conversa do coração, né? É, isso aí. Então você use o nosso WhatsApp para abrir o coração. E a perguntinha para você, com o hashtag sim ou hashtag não de resposta, no 12997167989 é a seguinte: você já se sentiu abalada por notícias ruins? Se for hashtag sim, comente com a gente, né? Não quero me identificar, tudo bem. Mas comenta, olha, recebi tal diagnóstico ou tal notícia, alguma coisa aconteceu com alguém da minha família. O que você sentiu naquele momento? Essa expressão de fiquei sem chão, que muitas vezes a gente usa, explica pra gente, a gente quer te ajudar. Pois é, porque receber o diagnóstico, né, de uma doença é algo que mexe com qualquer pessoa. Pode vir o medo, pode vir que é mais a revolta, a tristeza. Por isso, o apoio psicológico é muito importante para a saúde mental da pessoa que recebeu aquele diagnóstico, né, do paciente. E se a pessoa está bem nessa parte, gente, a família em volta que ama tanto também parece que se sente até mais fortalecida, né? É Então, verdade. hoje o assunto é o diagnóstico das doenças renais e como a Nefrostar, clínica especializada nesses tratamentos, acolhe e apoia os pacientes que passam por esse momento.
No estúdio, a gente conversa aqui com duas convidadas. Uma é psicóloga, a Maria Fernanda Nunes, e outra é assistente social, a Flávia Oliveira. Sejam bem-vindas, elas que fazem parte da equipe da Nefrostar. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer receber esse convite para falar de um tema tão importante. Com certeza, a gente está muito feliz com esse convite. Que bom, né? E de saber como que a Nefrostar cuida com tanto carinho dos pacientes que lá eles acolhem, né? Porque não é só o tratamento em si para as doenças renais, mas é esse papel que essas duas profissionais têm e que são fundamentais para acolher todos da família e principalmente por quem vai passar pelo tratamento. Né? Então, vamos lá falar como que os pacientes costumam receber o diagnóstico nesse momento que a gente sabe que para ele é muito delicado. Talvez para quem vai passar o diagnóstico já faça parte da rotina. Por isso que precisa desse cuidado, né, meninas? Com certeza. A gente entende que esse momento de transmitir a notícia do diagnóstico para o paciente, ele pode ser considerado um choque, né? Sim. Justamente a gente considerando que a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa, que muitas vezes não tem sintomas ali muito claros para o paciente. Então, é algo muito inesperado e exige uma reorganização muito específica, né? De rotina, adaptação em relação à alimentação, em relação à medicação. Então, tanto para o paciente quanto para a família, é um momento que pode trazer um sentimento muito importante, né? E ele pode se ver num estado de choque mesmo. Vamos reforçar para você em casa que você pode abrir o coração pelo nosso WhatsApp com o hashtag Falando Nisso. Tá aqui para vocês, olha, um par de convites do Cinemark. Para você que mandar sua perguntinha, algum comentário. A gente está focando com a Nefrostar na doença renal crônica, mas o diagnóstico de outras doenças também que chocam e entristecem o nosso coração podem fazer parte dessa pauta, dessa conversa. Então você pode compartilhar com a gente, hashtag Falando Nisso está aqui, ó. Das minhas mãos vai para a sua, tá bom? É só você concorrer no sorteio. Vamos pensar num momento desse tão difícil, né? Como a gente já comentou aqui, de passar essa notícia. A reação emocional mais comum que vocês acabam enxergando nesse paciente que descobre que vai precisar, por exemplo, da hemodiálise, pensando na doença renal crônica? Bom, a gente entende que as reações emocionais, elas são muito individuais, né? Elas variam de paciente para paciente. Mas a gente percebe que sentimentos de angústia, de tristeza, de negação, de revolta, de ansiedade, é muito comum, né? Como eu falei anteriormente, é um momento que o paciente ele precisa se adaptar em muitos aspectos, a família sofre junto, o processo de adoecimento é muito delicado. Então, por isso que eu sempre falo que o acompanhamento psicológico, desde o momento do diagnóstico e ao longo do tratamento, ele é fundamental. Gente, então a Nefrostar, ela tem uma assessoria, não sei se posso dizer assim, mas um acolhimento, né? Com uma psicóloga e também com a Flávia, que é assistente social. Flávia, vamos entender então como que a doença renal impacta na rotina, mas de que forma? O que pode acontecer nessa rotina da família que até então estava tudo bem e de repente veio algo diferente muito importante, né? Que precisa ser tratado. Sim, impacta de uma forma assim enorme, porque eles estão acostumados a ter uma rotina e de repente se vê com uma rotina totalmente alterada no seu dia a dia. Então isso impacta muito na família, porque muitas vezes é comum que o paciente tenha que deixar de trabalhar. E muitas vezes o familiar também. Então, impacta na renda do paciente, né, da família. E é uma rotina que vai ser toda alterada, com medicamentos, com uso de medicamentos que tem que ser adequado no horário correto, idas a consultas médicas, realização de vários exames. Então, impacta muito. Mas nós estamos lá. Sim, para isso. Né? É interessante a gente reforçar como também o apoio da família é importante nesse momento. Muito. Como você falou, muda-se a rotina. Totalmente. Mas eu acho que também dentro de si, do coração, vamos falar da angústia que a gente acaba tendo. Eu já presenciei, já passei por situações assim na minha família, de problema de saúde. E a gente realmente não pode fazer nada pela pessoa, além de cuidar, fazer essa rotina, né? Mas como que pode influenciar o apoio da família, até também não entrando e dando muita voz a essa angústia, esse desespero que acaba batendo no coração? Sim, influencia bastante, porque, por exemplo, o paciente, ele vai ter muita angústia, o emocional dele vai ficar muito abalado, e ele precisa dessa força do familiar
para poder passar isso para ele também. E o familiar se sente emocionalmente sobrecarregado com tudo isso, porque é ele que está diariamente ali, é ele que está cuidando, né, todos os dias. Então, nós precisamos também fortalecer o familiar para poder cuidar desse paciente. E eu costumo falar que a gente tem que cuidar de quem cuida também. Então, a gente está lá para dar esse suporte, esse apoio, e é isso. O familiar tem que estar fortalecido também, que isso é muito importante, porque senão o paciente não consegue seguir sozinho, precisa desse suporte, né? Ele tem esse suporte na clínica, né, com a equipe multidisciplinar, e a gente tem meios para que ele tenha esse suporte em casa também, para o tratamento fluir de uma forma mais eficiente. Com certeza. Olha, e para você que quer conhecer mais sobre a NefroStar, ela fica aqui em São José dos Campos e a gente deixa para você o contato. Na tela, por favor, o Instagram, olha, nefrostar.sjc, tá bom? Aqui você conhece todo o trabalho que eles desenvolvem com todos os profissionais envolvidos, levando principalmente tecnologia de ponta para o tratamento de pacientes, tá bom? Que tem problemas renais. No próximo bloco, se você quiser, pode deixar o seu depoimento, as meninas aqui podem ajudar também, dando algum aconselhamento. Dá para colocar a hashtag falando nisso para você concorrer então a um par de convites para curtir um cinema no fim de semana, tá bom? A gente faz o sorteio no último bloco. Agora a gente vai falar sobre um aniversário de uma cidade da nossa região que está pagando velhinhas, que é Pindamonhangaba, que completa 320 anos. Uma data importante, então por lá tem uma super programação cultural. E quem traz pra gente dicas, informações é o nosso querido amigo, o repórter Leandro Sampaio. Boa tarde, meu amigo. Tô sabendo que hoje vai ferver em Pinda. Exatamente, Lucas. Boa tarde para você também, meu amigo. Boa tarde, Águida, e boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso desta quinta-feira. Como a Águida comentou, são 320 anos de emancipação da cidade de Pindamonhangaba. E tem uma programação extensa por aqui mesmo, viu? A partir das 7 horas da noite vai ter o concurso da Rainha do Tropeiro. Logo em seguida, o show do cantor Daniel, que, olha, vou falar para vocês, todos os ingressos já foram esgotados para este show. Mas as pessoas que estão nos assistindo agora podem ficar atentos aí, porque a gente tem uma programação extensa até domingo. Então, olha, a gente vai ter shows ainda da banda Blitz, a gente vai ter Thales e Wellington, Taeme Thiago e Rafa Torres. Para participar então destes shows, para virem participar da festa, é preciso trocar o ingresso por um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração animal. E a troca, viu, Lucas e Águida, deve ser feita aqui em frente ao estacionamento do Parque da Cidade, aqui na cidade de Pindamonhangaba, a partir de amanhã. Então, as pessoas que querem aproveitar os shows, é preciso trocar esse ingresso, senão não conseguem entrar, como vai ser hoje no show do Daniel. Mas tem outras atrações por aqui, um espaço kids para as crianças aproveitarem, tem um espaço gastronômico com muita comida boa para as pessoas também aproveitarem. Neste momento, eles ainda estão montando tudo aqui, viu, Lucas e Águida, o palco, todas as estruturas estão sendo montadas. Mas tem uma galerinha que já chegou por aqui, viu? Eu vou mostrar primeiro para vocês. A gente está neste ambiente que é a mini fazendinha que eles montaram por aqui. Então as crianças e as famílias vão poder conferir. Olha só o tamanho deste boi aqui, que pesa meia tonelada. Ele é viu? Tem vários aqui, olha, vários bois na exposição. A família pode vir para cá, pode tirar foto com os bois, pode, quem tem coragem, né, Lucas e Águida, pode subir para tirar uma foto do boi. Eles estavam... Agora eu vou mostrar aqui para vocês também, porque não tem só o boi de meia tonelada por aqui não, viu? Tem também os minis. Olha só, mini pônei. Olha o tamanhinho deste pônei. A gente sabe que as crianças adoram, né, de tirar foto com esses animais pequenininhos. Além do mini pônei, tem este mini boizinho aqui. Olha o tamanho perto da criança aqui, né, linda? Olha o tamanhinho deste boizinho. E também tem a mini mula, não é isso mesmo? Mini mula, né? Então todos esses animais estão aqui à exposição e também para que as pessoas possam tirar foto, pode ficar aqui pertinho. Tem pessoas que nunca chegaram perto de um animalzinho desse tamanho ou daquele gigante, podem aproveitar então e vir aqui para a festa da cidade de Pindamonhangaba. Tem muitas outras atrações, como eu falei para vocês, a gastronomia local, tem a festa do tropeiro, que é uma festa muito importante aqui para a cidade e para a região. Então as pessoas podem aproveitar e vir para cá. E o show, então, hoje,
do show do Daniel, que já está esgotado, começa às 10 horas, mas as pessoas podem participar então aí do concurso da Miss do Tropeiro. Então é uma festa aí para comemorar os 320 anos da cidade de Pindamonhangaba e todos que estão nos assistindo agora no Falando Nisso estão convidados para vir para cá. E quem tiver aí a intenção de participar de algum dos outros shows, que troque o ingresso o mais rápido possível a partir de amanhã com 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração. É com vocês aí no estúdio. Ai, que dica bacana, Leandro, porque é uma festa gostosa, familiar, né? Para toda a família, para todo mundo se divertir. Obrigada pelas informações. Você falou, ai, eu achei que você fosse cantar. Ai, eu adoro amar você. Ai, eu gosto, Daniel. Gente, aproveita. Eu não vou conseguir ir por causa do horário, porque amanhã a gente tem que ir de cedinho, mas queria estar com vocês, com certeza. A gente vai rapidinho pro intervalo, já volta, conversando com vocês sobre o tema de hoje, recebendo a Nefrostar. Receber uma notícia ruim, não sabe como lidar. A gente quer ajudar você, não sai daí. Falando Nisso, Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Turminha da Poupança Sicredi Vanguarda. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E preço baixo é bom para todos, principalmente para o comerciante. Vem pro Açaí aproveitar. Transparência, compromisso e a sua participação. Toda quinta, o Brasil Urgente Vale exibe o Papo Reto, um quadro em que a população pergunta e o prefeito responde ao vivo. Dúvidas sobre obras, saúde e transporte? O prefeito Anderson Farias explica o que está sendo feito e apresenta soluções. Papo Reto, quinta, 5h30 da tarde, aqui no Brasil Urgente Vale. Comerciante, compra melhor no Açaí. Seu estoque abastecido com variedade e qualidade. No atacado e no varejo, os menores preços. É pra encher o carrinho. Preço baixo é bom para todos. Principalmente pro comerciante. Corre pra loja aproveitar. Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. Descubra 8 cidades cheias de charme, com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego, direto na sua tela. Band na Serra, no Band Cidade, segunda edição. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Ao vivo novamente com você, a gente está vendo imagem de Taubaté. Uma tarde ensolarada, muito gostosinha, né? Tá fazendo um calorzinho assim, porque tem um sol tímido aparecendo. Tá fazendo 22 graus, a máxima para este dia é de 23, então já já a gente tem a temperatura máxima. E aí para amanhã, que já é sexta-feira, sobe um pouquinho mais. Olha que gostoso, a máxima prevista é de 24 graus, sem probabilidade de chuva. Olha, agora a gente tem um recado muito especial para você. Na verdade, o recado será dado pelo querido Renato Ambrosio, apresentador do programa Sabadão de Todos. Gente, muito legal. A Band está presente no Band Inverno em Campos do Jordão. Então, dia 19, já anota aí, gente. Tem programa ao vivo, direto de Campos do Jordão para todo o Brasil, porque vai ser nacional esse programa. E o Renato vai realizar o sonho de um telespectador aqui do Vale e ele vai explicar para a gente. Boa tarde, Renato. Oi, Lucas. Oi, Águida aí do Falando Nisso. Nossa, o timaço aí da Band Vale. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem tem um sonho aí no Vale do Paraíba, pode me escrever. Isso mesmo. O Sabadão de Todos vai realizar um sonho de alguém aí do Vale do Paraíba no dia 19, num programa ao vivo que nós vamos fazer direto de Campos do Jordão. Então, para o pessoal de casa que está nos assistindo, é só escrever a cartinha, quem é cliente do Cartão de Todos Sonhos, escreve uma cartinha à mão e leva nas lojas do Cartão de Todos aí do Vale do Paraíba. E dia 19 eu vou mostrar uma história só para quem é do Vale do Paraíba. Quero realizar o sonho de alguém. E sonho, não importa qual seja, ou qual o tamanho, é o que a gente faz com muito carinho, muito amor, e agora vai ser para uma pessoa aí do Vale do Paraíba. Então procure a unidade do Cartão de Todos, você que é cliente do Cartão de Todos Sonhos, e leve em mãos a cartinha. E se prepara que eu quero sortear e contar a sua história, e o Brasil inteiro vai ver no dia 19 de julho, tá bom? Beijão, pessoal, bom trabalho.
É uma importante data para você conhecer o Renato, o trabalho também, toda a estrutura que a Band está levando para a Serra da Mantiqueira. Então vai ser um programa incrível, muito emocionante, Legal, né, amigo? Muito legal. Agora a gente volta aqui com o nosso bate-papo, hoje falando sobre saúde renal. Você pode participar mandando também e também compartilhando, né, a sua experiência com esse assunto. Pelo nosso WhatsApp, que está aqui para você, tá bom? Tem também uma enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você já se sentiu abalado, né? Ou abalada por alguma notícia ruim? Vamos dar uma olhada no que as pessoas estão respondendo com a gente. Logicamente, né? É muito difícil. Né? É o que a gente falou aqui. Cada um tem uma reação. Sim. Talvez alguns fiquem mais sentidos, outros menos, mas todo mundo se abala com uma notícia que não é legal. E, na verdade, infelizmente, nessa vida, a gente vai provar desses dissabores que acaba acontecendo mesmo, né? Com pessoas que a gente ama ou com situações inusitadas também. A nossa intenção é te ajudar. Mandou sua perguntinha, seu comentário, coloque hashtag falando nisso, tá? Tudo juntinho. Já já a gente entra com a sua perguntinha e você concorre um par de convites para o Cinemark. A gente tem 2 entrevistadas aqui no estúdio. A psicóloga Maria Fernanda Nunes e também a gente recebe a assistente social Flávia Oliveira, que são parte aí da equipe da Nefrostar, que cuida de pacientes com doenças renais. A gente tem uma perguntinha agora, direto do Açaí Colinas com o Gustavo Bossolani. Vamos lá. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Aqui no Açaí Colinas encontrei o Décio fazendo suas compras e a gente estava conversando sobre algumas crises. Você já tratou alguma doença? Como foi conciliar ali no dia a dia com o tratamento? Assim, uma coisa que sempre me acompanhou são as pedras nos rins, né? Desde a adolescência, né? Então, você acompanha, faz um tratamento, faz um preventivo, alguma coisa assim, mas você convive com isso daí na vida. Como que a pessoa pode conciliar o tratamento com a vida profissional, por exemplo? E aí, minha querida? Bom, é um dos desafios também, né, da gente conseguir conciliar mesmo, para o paciente conseguir adaptar, né, é uma adaptação como um todo. Então, dentro da Nefrostar, por exemplo, a gente consegue adaptar o horário da hemodiálise com o horário que o paciente trabalha. Então, por exemplo, tem pacientes que trabalham no final da manhã para a tarde. A gente adapta ao horário do tratamento, ele chega muito cedo e consegue ir direto para o trabalho. E realmente é um desafio, né, porque realmente a doença ela traz muitas limitações, muitas vezes é um trabalho que também precisa ser adaptado e reajustado para que ele consiga não perder a identidade dentro do aspecto profissional e também manter o tratamento que é primordial para ele conseguir dar continuidade na vida. A gente sabe que receber um diagnóstico realmente não é fácil para ninguém, a gente está vendo aí, né, o resultado da enquete, mas o trabalho da psicóloga, quando você tem essa oportunidade, ajuda demais a entender e a lidar com esse momento, que é uma virada na vida mesmo. Vamos entender como que é o trabalho de vocês lá na clínica. É um trabalho individualizado? Vocês fazem sessões com os familiares, com o paciente? Como que é? Bom, a gente acompanha o paciente muito de perto. Eu faço questão de acompanhar desde o início da entrada na clínica. A gente consegue oferecer ali um tratamento com uma escuta qualificada, com uma escuta ativa, para a gente conseguir estabelecer um vínculo de confiança, justamente para que aquele paciente consiga trazer os seus medos, as suas angústias, as suas dúvidas, para que a gente consiga juntos encontrar estratégias de enfrentamento e para que ele consiga passar por esse processo de ressignificar a vida mesmo diante de todas as adaptações que são necessárias, de todas as limitações que a própria doença impõe. Então, a gente faz questão de acompanhar o paciente desde a entrada da clínica e em todas as etapas ao longo do tratamento. Com muito respeito e carinho, a gente entra com a sua participação agora no programa, viu? Obrigado, você está abrindo o coração aqui pra gente. Sinta-se abraçado, abraçado. A Isa fez isso. Ela respondeu pra gente #sim na enquete. Como amiga de infância, minha mãezinha, meu pai e doenças familiares, que ela passou situações difíceis, né? E agora com minha comadre, que está com câncer. Muitas vezes parece que meu coração está trincado. E a sensação é essa mesmo. Espero que o programa de hoje ajude você, viu, Isa? Vamos a mais uma participação da Kátia Duarte. Ela é de Taubaté. Há 10 anos fiz transplante de medula óssea. Minha irmã foi a doadora e o apoio da família foi fundamental.
E aí ela diz assim, foto da época, depois da alta do transplante. Que bom, Kátia, que você conseguiu se reestabelecer, teve o apoio da família e o melhor, teve uma doadora compatível. Verdade, uma bênção. Nossa, que legal. E que bom ter a foto dela, né? Porque está bem conversando aqui com a gente. Isso é muito bom. Viu? Voltar a pensar aqui junto com a Nefrostar também sobre as questões sociais e também financeiras que pesam muito nesse momento. Né? Como que a pessoa que está em casa pode pensar um pouquinho sobre isso e se planejar para isso? Sim, isso pesa muito, porque ele vai ter mais gastos com medicamentos, muitas vezes ele precisa parar de trabalhar e o familiar também. Então eles precisam ter gasto com algum cuidador, com medicamentos, porque muitas vezes eles não sabem dos direitos, né? E a assistente social está lá para ajudar o acesso aos direitos e garantir isso, né? Mas impacta demais no financeiro da família. Mesmo que ele receba algum benefício, quando ele recebe o diagnóstico, até ele dar entrada nesse benefício, né? Demora um tempo, então ele vai ficar sem renda por um período, mas então impacta muito realmente e quando eles conhecem os seus direitos, aí a gente consegue amenizar um pouco isso, né? Esse lado financeiro. Mas impacta bastante, pesa muito, infelizmente. Daqui a pouco a gente volta, lendo mais depoimentos, tá? E comentários, pode mandar o seu também. E vamos deixar novamente aqui o Instagram da Nefrostar em São José dos Campos, fica aqui pertinho, viu? No Colinas. Aqui tá para você, olha, nefrostar.sjc. Aqui você também tem acesso à localização e também aos tratamentos que a Nefrostar faz com os pacientes que têm problemas crônicos, né, no problema renal crônico e outros também, tá? Fica essa dica para você. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a questão do sol, né? A vitamina D é um nutriente fundamental e essencial para a nossa saúde e aí para a gente produzir e absorver a vitamina D, é importante o quê? O sol. Gente, mas é tão difícil no inverno, né? Porque às vezes o sol não aparece e parece que quando ele aparece está se escondendo, né? Vamos entender o que a gente pode fazer na reportagem. O astro-rei não dá as caras assim todo inverno, não. Em muitas cidades, passa esses meses mais escondido. E a gente também, usando casacos e buscando lugares fechados. O problema é que quando estamos com a pele menos exposta ao sol, o nosso corpo não produz vitamina D como deveria. E esse é um nutriente essencial para o funcionamento dos sistemas nervoso, digestivo, circulatório e também imunológico. É fundamental para a boa saúde dos ossos e músculos. Depois de uma cirurgia bariátrica, a Marta ficou com dificuldade para produzir vitamina D e sentia tanta dor nos ossos que precisou usar cadeira de rodas. A gente pensa que o osso não dói, dói horrores. A falta de vitamina D, além do problema de osso, dá depressão. E eu fiquei muito deprimida, não foi pouco deprimida. Embora alguns alimentos tenham vitamina D, quando a falta é severa, a suplementação com comprimidos é a única opção. Mesmo assim, a exposição ao sol é muito necessária para todo mundo, especialmente para idosos. Expor braços e pernas, sempre protegendo o rosto, pescoço, que são as áreas que costumam ter câncer de pele. Expor de 5 a 15 minutos, a depender do tom de pele de cada um. Então, quem tem a pele mais clara expõe menos tempo, quem tem a pele mais escura expõe mais tempo. E isso 3 vezes por semana no mínimo. Fica aí, então, a dica para você. O duro é a gente ter esse tempinho, né? Para poder ficar ali no sol. Ai, que delícia! Olha quem já está aqui com a gente, Júnior Bianchini. E aí, tudo bem, Águida, Lucas? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Bora comentar sobre os assuntos da internet, o que está pipocando por lá. A gente fica de olho para trazer aqui, atualizar você também que está ligada na Band Vale, ou ligado. Vamos falar sobre a cover da Marília Mendonça, Lorena Alexandre. Em meio a essa repercussão envolvendo a Dona Ruth, essa cover da Marília Mendonça, ela usou as redes sociais para expor também uma situação de um processo. Olha, parece bastante, né, a Marília Mendonça. Tem algumas diferenças, claro, mas ela fez muitos trabalhos na época como cover oficial da Marília Mendonça. Só que a Dona Ruth processou ela falou que ela não poderia usar esse título cover oficial da Marília Mendonça. Enfim, de acordo com a Lorena, foi bem complicado, porque o processo parece que envolve uma multa de R$100 mil. Ela falou que não tem condições de pagar isso.
O objetivo dela sempre foi levar o legado da Marília Mendonça como fã, como admiradora. E a dona Ruth, ela realmente não quis, aparentemente, né? Tanto é que colocou na justiça a Lorena por conta desse trabalho de cover. Eu não sei, né? Se bem que assim, você usar o nome cover oficial, talvez precisa realmente de uma autorização, não sei. Pode ser. Mas eu acho legal, assim, levar o legado da Marília Mendonça. Claro. Né? E eu acho que essa questão do cover é tão bacana, né? Porque a gente não tem a possibilidade de estar perto da pessoa. Né? Aí tendo um cover, a gente fica com a mesma... Que nem eu lembro quando eu vi a primeira vez a Cíntia Lopes, que é a Xuxa de Taubaté. Linda, um beijo pra Cíntia. E ela parece muito a Xuxa mesmo. Demais. Aliás, teve várias campanhas em que ela fazia dublê da Xuxa, de tão parecida. A própria Xuxa contratou ela pra fazer. E aí, quando eu a vi a primeira vez, parecia que eu estava vendo a Xuxa de tão parecida. Então, me causou algo tão bom. Então, acho que para quem é fã, é legal ter alguma coisa parecida com quem admira, né? Não, e principalmente com o legado que a Marília Mendonça deixou, né, gente? Nossa, tem uma legião de fãs. E que legal ter alguém muito parecido, né? E que tem e que canta, enfim. Mas aí acho que não foi a visão que a mãe da Marília Mendonça teve, Mas né? a dona Ruth, né? A dona Ruth, ela tá se mostrando em tudo, né? Boa palavra, reativa. Né? A gente viu o caso do Murilo lá, Ruf, né? Parece que ela tá tendo umas coisas estranhas. O problema é a palavra oficial? Não sei se o problema foi a palavra oficial ou se talvez seja o fato dela estar ganhando dinheiro também com isso, né? Não sei, talvez a dona Ruth se incomodou com isso. Mas de acordo com a Lorena, nessa postagem que ela fez nas redes sociais, meio que desabafando tudo isso, ela postou assim que a dona Ruth tentou acabar com a vida dela e com a carreira dela. Meu Deus, que pesado. E aí, por conta disso, na época, ela sofreu muito com ataques dos fãs da Marília, até a própria filha da cover, da Lorena, foi atacada nas redes sociais. Meu Deus do céu, muito sério, né? Complicado. Pesado. Nossa, muito. E um outro assunto, a gente chegou a comentar aqui também nas redes sociais sobre a Anitta, que ela apareceu com um outro visual. Ela fez uma live ontem. Ela apareceu realmente para explicar o que aconteceu, esse sumiço, se é uma estratégia, se não é. Então, ela abriu o jogo nessa live. Ela negou que tinha feito um procedimento que deu errado, que foi um boato, né? Ela negou. Então não foi isso. Eu acho que não também, porque ela tá muito bonita. Tá bonita. Uma coisa que dá errado fica feia, né, gente? Bocão dela, né? Ela tá com a boca grande. Ela disse que esse afastamento foi proposital. Por conta de um trabalho, um projeto, que bem legal. Ela não divulgou o que ainda. Então não tem a ver com essa coisa no rosto. Não tem a ver. Ela falou que tá feliz, ela não nega essa coisa no rosto, por favor. Ela não nega os procedimentos. Ela falou que tá feliz, está se sentindo bonita. Ela é mas bonita. Ela é linda. Ficou linda, né, gente? Ficou mesmo. Eu só tô achando a boca dela bem grande nesse vídeo. E foi esse vídeo que ela postou. Percebe-se, né, que ela mexeu na boca e também o nariz. Vocês não acham que tá mais arrebitado? É verdade, tá mais diferente. arrebitado do que nunca, gente. Parece que a boca tá mais próxima do nariz. Eu ouvi falar que ela tinha diminuído essa distância. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se a de vocês é muito longe a boca do nariz. É que ele tem a barba, dá pra esconder o meu. Ah, normal. Eu não sei, será que tem um padrão até pra isso, gente? O pessoal gosta de um padrão pra tudo, né? Oh, que situação. Mas é isso, ela negou esse sensacionalismo das pessoas, falou, não, a gente tá tudo bem, não foi procedimento que deu errado, e criticou esses jornalistas que ficam colocando... É que fala dela da audiência, né? Exato, eles querem falar pra, né? Tanto que a gente tá falando também, né, gente? Pois é. Mas a gente gosta dela, isso que importa. É isso. Tô indo nessa, amanhã eu volto, mais 2h eu tô na Nativa. Com o nosso programa lá, acabou falando nisso, liga o rádio lá na Nativa, tá bom? Espero vocês. Vamos aumentar a boca aqui, né, gente? Um beijo pra Anitta. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que a gente volta conversando com você. Suas tardes mais leves e descontraídas. Informação, notícias e entrevistas sobre saúde, estética, relacionamentos, seus direitos e até cuidados com o seu pet. Tudo isso na companhia de Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. O que é aconselhável. Falando nisso, Band, 1h da tarde, ao vivo. Oferecimento, Turminha da Poupança Sicredi Vanguarda. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E preço baixo é bom pra todos, principalmente pro comerciante. Vem pro Açaí aproveitar.
É mês de férias da criançada, mas na Farmaconde o cuidado com a saúde não tem descanso. Pastilhas Valda sem açúcar de R$ 7,49 por R$ 6,69. Absorvente para os seios, leve 30, pague 24 unidades de R$ 25,99 por R$ 20,79. Kit shampoo, mais condicionador Eco de R$ 34,90 por R$ 28,49. Dorflex de 36 comprimidos de R$ 23,74 por R$ 18,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Olha só, Saco da Capela, Ilha Bela, que lindo, né? O pessoal tá até aproveitando, gente, para entrar no mar. Tudo bem que tá só nas canelas, né? Até a canela a gente aguenta o frio, passou disso, é difícil. Um beijo para você que está aproveitando esse mar de Ilha Bela, que neste momento faz 21 graus a máxima para hoje. E durante toda a semana, até final de semana, aproveite, viu? Muito sol, máximas de 22 e 21 graus. Um beijo para você que está aí aproveitando esse lugar que a gente ama. Um toque importante, viu, gente? Apresentado por Cláudio Nicolini, estreia hoje o novo quadro da TV Band Vale, chama Papo Reto, no Brasil a gente vale. Vão ser mensagens de moradores de São José dos Campos com dúvidas, sugestões e até críticas que vão ser respondidas semanalmente pelo próprio prefeito da cidade, Anderson Farias. O Papo Reto será então um quadro semanal exibido no programa Brasil Urgente Vale, com reprise no Bora Vale, tá bom? E que promove né, essa conexão direta entre a população de São José dos Campos e também a administração municipal. Que é tão importante. Então, toda quinta-feira são selecionadas mensagens reais de moradores com dúvidas, sugestões e críticas sobre questões do cotidiano da nossa cidade. Essas mensagens serão respondidas, então, ao vivo pelo próprio prefeito Anderson Farias, que vai esclarecer os temas abordados, também apresentar ações em andamento ou até mesmo soluções previstas para cada situação. Então, o quadro tem como objetivo dar voz à população, promover a transparência na gestão pública e aproximar o cidadão das decisões, né, que impactam a sua vida. Então, aproveite para mandar também já a sua pergunta. Então, vai ser toda quinta-feira, às 5h30 da tarde, em ponto, no Brasil Urgente Vale, aqui na tela da TV Band Vale. Não perca. Vai ser legal, hein, gente? Só não é no nosso WhatsApp, é no WhatsApp do programa do Brasil Urgente Vale, tá? Porque ontem já estavam mandando pergunta pra gente. Vamos encaminhar também, mas manda pra lá, tá bom? A gente volta aqui no estúdio a conversar, junto à Nefrostar, sobre acolhimento de pacientes que recebem o diagnóstico. Com a Nefrostar, a gente fala da doença renal crônica, mas também alguma doença triste que você recebeu a notícia de algum familiar. Então, agora a gente vê o resultado final da nossa enquete. Você responderia sim ou não para essa pergunta. Você já se sentiu abalado por notícias ruins? E a gente tinha o 100% no sim e continua, infelizmente, e por isso que a gente está fazendo o programa de hoje, para ajudar você. Junto com a Nefrostar, a gente está aqui no estúdio com a psicóloga Maria Fernanda Nunes e a assistente social, que é a Flávia Oliveira. A gente aproveita para dar uma olhadinha em outras perguntas que a gente gravou direto do Açaí Colinas. Aqui no Açaí Colinas, fazendo suas compras, encontrei o seu Paulo. Seu Paulo, você já fez algum tratamento de saúde? Sim, eu tive um infarto agudo no miocárdio há 15 anos atrás. E desde então eu coloquei stents, né? E faço acompanhamento médico, mas parece que está tudo bem. E durante esse tratamento não teve nenhum apoio psicológico nesse meio tempo, né? Não, felizmente não. A família me acolheu, estava junto e foi o suficiente para passar um período difícil, realmente, esse que foi. Sim. Vamos entender então o apoio psicológico nesses casos, esses tratamentos também mais longos. Qual que é a importância deles? Bom, reforçando, o acompanhamento psicológico ele é fundamental para esse processo de adoecimento. Então, a gente precisa dar esse apoio para o paciente para que ele consiga encontrar estratégias de enfrentamento para conseguir se adaptar diante das limitações que a doença impõe e conseguir viver com mais qualidade de vida. Até para a gente entender um pouquinho o trabalho de vocês e dar ideias para quem está em casa, até buscar essas ações, existem dentro da clínica Nefrostar ações de humanização. Vocês podem compartilhar para a gente? Existem várias ações de humanização e eu acho que isso é muito importante porque melhora muito a experiência do paciente durante o tratamento.
E a Nanda pode informar quais são essas ações e tem algumas experiências que ela passou também que ela pode passar aqui para os telespectadores. Sim, a gente faz questão de comemorar em todas as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, a gente sempre faz alguma ação específica para os nossos pacientes. A gente teve a oportunidade também de comemorar 100 anos de um dos nossos pacientes com um bolo, né, compartilhando com os pacientes e com a equipe. A gente tem aula de dança a cada 15 dias para todos os nossos pacientes, até para a gente trabalhar essa questão de consciência corporal. E tem um objetivo justamente da gente ter uma quebra nessa rotina que é tão cansativa para os pacientes, para a gente conseguir trazer mais leveza para o tratamento. Nossa, e com certeza traz alegria, né, e motivação para esses pacientes. Sim. Que bacana. Realmente Sim. é um abraço muito caloroso, né, que a Nefrostar dá aos pacientes que ali estão passando pelo tratamento. Tem bastante perguntas chegando. Vamos dar uma olhadinha? Quem mandou pra gente agora foi o Matheus Dante e ele escreveu assim, ó, pergunta para Maria Fernanda. Qual a maior dificuldade e qual a maior alegria do dia a dia nessa profissão? Bom, maior dificuldade é a gente conseguir estabelecer um vínculo de confiança com esses nossos pacientes. Eu digo que para ele conseguir se abrir de verdade com alguém, ele precisa confiar, né? Para ele trazer as angústias, para ele trazer os medos, todos os sentimentos que de alguma forma trazem algum desconforto para esse paciente. Então, para a gente conseguir estabelecer mesmo esse vínculo de confiança, eu digo que é dos maiores desafios que eu tenho. E de alegria é a gente acompanhar o processo de mudança para que esse paciente que muitas vezes chega ali num estado muito depressivo, quando recebe o diagnóstico, ele conseguir passar por isso, ressignificar e juntamente com o apoio da equipe, com o apoio psicológico, ele conseguir ressignificar, se adaptar e conseguir enfrentar o tratamento é uma das minhas maiores alegrias. Tenho certeza que sim, né? Nossa alegria é saber que vocês confiam na gente e contam as suas histórias para a gente trazer aqui, servir de exemplo e motivação para outras pessoas, como a Roseli fez. Obrigado, viu, Roseli? Ela comenta que faltou o chão quando ela recebeu o diagnóstico de que estava com câncer de mama. E a reação foi colocar nas mãos de Deus. E que tudo que ela tinha que passar, na verdade, que tivesse ele, então, segurando as mãos dela, né? O apoio da família também foi muito importante. E graças a Deus, ela está curada faz 22 anos. E a gente fica muito feliz com essa notícia que sirva de, acho que, exemplo para você que está nos assistindo a ter muita fé também. Bom, a gente sabe que esse acompanhamento, ele é feito em conjunto, né, entre a assistente social e a psicóloga. Flávia, como que é com você esse trabalho junto aos pacientes da Nefrostar? Então, como a Nanda comentou, criar esse vínculo é a parte mais difícil que tem, né? E quando você consegue com que eles tenham confiança no seu trabalho, que tudo flui maravilhosamente bem, isso é uma alegria muito grande. Agora, o dia a dia com eles é muito especial, porque cada um traz uma demanda diferente para nós, né? E essas demandas a gente tem que estar ali sempre orientando, encaminhando, principalmente os direitos do paciente, né? Que eles tenham acesso a esses direitos para que amenize um pouco essa situação difícil. Mas a equipe multi trabalha muito a fundo nisso, sabe? A gente tem muita troca, principalmente psicologia e serviço social. Muitas vezes eu atendo o paciente e eu percebo ali que tem alguma situação psicológica e eu encaminho para a Nanda e vice-versa, né? Então essa troca é muito importante. E com o restante da equipe também, é muito importante. Porque vai além da parte médica, né? Além da parte médica. Então, essa troca, nós fazemos reuniões todos os dias para falar dos pacientes na Nefrostar, e isso eu acho que é um grande diferencial, mas assim, essa troca com a equipe multi é fundamental no meu ponto de vista. E sabe que é legal a gente trazer isso? Porque vira uma referência do trabalho então da Nefrostar para outras clínicas e até também uma referência para a gente conhecer e ter como um exemplo. Então, para você que quiser entender mais esse trabalho tão completo, que a gente está encantado de mostrar para vocês também, nefrostar.sjc. Esse é o perfil do Instagram para você seguir. Lá tem um WhatsApp para você mandar mensagem. Você pode entender também sobre essa hemodiálise aqui, que é o HDF, que é diferente.
bem legal, algo que eles trouxeram aqui para o Vale e vale a pena você conhecer. Já já a gente volta com mais participações e perguntas e depoimentos. Mande hashtag falando nisso pra gente e você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Cadê a Carol Serra para trazer pra gente um dos destaques do jornalismo, direto da Rádio Band Vale FM? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lucas, Águida, as convidadas, Maria Fernanda e Flávia, que estão aí, e você que está acompanhando o programa, muito boa tarde para você. Bom, quero trazer aqui uma informação de que o Vale do Paraíba tem uma disparada no número de multas e queda nas suspensões de CNHs. A principal explicação está na mudança do Código de Trânsito, que aumentou o limite de pontos na CNH. Em 2021, uma lei alterou o número da pontuação para suspensão, passando de 20 pontos, ou seja, quem tinha antigamente 20 pontos poderia ter a sua carteira suspensa, mas agora, desde 2021, são 40 pontos. Hoje, a maioria das autuações são por excesso de velocidade. Em São José dos Campos, o número de infrações passou de 313 mil para 384 mil entre 2022 e 2024. Outra cidade que tem um número alto nessas autuações é Caraguatatuba. Um fator que ajudou a elevar essas multas é o sistema de pedágio sem cancela, o famoso Free Flow, que foi implantado na rodovia dos Tamoios e muita gente ainda não entendeu como é que funciona esse modelo, o que pode contribuir também para o aumento nessas autuações. Para você que se interessou pelo assunto e quer saber sobre outros assuntos que também envolvem a nossa região Vale do Paraíba, é só você entrar no nosso portal bandvale.com. E quero te lembrar também que se for sair, se for pegar as rodovias que cortam a nossa região e também se quiser ouvir música boa, é só você sintonizar na 102,9 da Band Vale FM. Eu volto com vocês aí no estúdio. Carol, vou confessar que é a melhor companhia para quem está dirigindo. Porque você ouve música boa, tem informação do trânsito, então fechou. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você, minha querida. A gente vai rapidinho para o intervalo. Tem muito depoimento chegando, a sua participação. A gente valoriza muito isso. Muito obrigado, viu? Não sai daí que a gente já volta. Sua voz tem força. Sua pergunta tem resposta. No Papo Reto, moradores de São José dos Campos trazem as dúvidas e ideias. E quem responde ao vivo é o prefeito Anderson Farias. Mande sua mensagem para o WhatsApp 997635060. Porque a cidade é feita com diálogo. Papo Reto, toda quinta, 5:30 da tarde, no Brasil Gente Vale. NIP agora também é chip! Chipei! NIP agora também é chip! Chipei! A internet que você ama agora vai com você para qualquer lugar! Com a velocidade do 5G e benefícios que só a NIP poderia trazer. Você de chip da NIP? Chipei! A Band Vale vai tomar conta de Campos do Jordão com o Band Inverno. Durante todo o mês de julho, nossa programação será ao vivo, direto da Praça do Capivari. Vai ter ação promocional, muito conteúdo, um espaço instagramável para bombar o seu feed e, claro, a galera da Band Vale marcando presença. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. E Chás Leão, sempre um chá para cada momento do seu dia. Mostrando agora a Ponte Estaiada em São José dos Campos, uma tarde ensolarada para esquentar um pouquinho, né? 22 graus agora, tá? Para amanhã os termômetros sobem só um tiquinho a mais. A máxima não deve passar dos 23 graus, mas também não deve chover, né? E isso significa que não vai esfriar muito, pelo menos durante o dia, porque depois das 6 horas, meu amigo, é um Deus nos acuda, bastante cobertor, né? Pra gente se esquentar. Um beijo para todo mundo de São José. Agora a gente te dá uma dica, que é aqui de São José dos Campos. Todo mundo já conhece a Ortovip, que é uma clínica especializada em tratamento odontológico, que completa 25 anos de atendimento, atendendo a cidade de São José, mas também cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal,
mas também estética facial, com atendimento realizado por profissionais experientes, especialistas também. Desde a infância, gente, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e também do crescimento facial até a fase adulta, com uma combinação completa de tratamentos estéticos, clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para as pessoas que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. E além disso, os procedimentos de harmonização facial são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica, garantindo um sorriso perfeito em harmonia com o rosto. Uma combinação ideal, né, para realçar a sua beleza. Você quer um sorriso lindo e harmônico? Nós indicamos a Ortovip. Pois é, mas e a sua autoestima? Você já se pegou, por exemplo, escondendo o sorriso em fotos ou evitando sair de casa por não se sentir muito bem com a sua aparência? Muitas pessoas passam por isso e a perda do sorriso pode impactar com certeza muito mais do que a estética. Além de afetar a confiança, a vontade de se socializar, né? E até a felicidade no dia a dia. Pois é, então a boa notícia é que isso tem sim solução. Agora, aliás, você vai até conhecer depoimento de um paciente que se sentia exatamente assim, mas que após reabilitar o sorriso com a prótese sobre implantes, recuperou não só a vontade de sorrir, mas também a sua autoestima. Bem, eu me inscrevi porque eu já não estava mais me sentindo bem, né? E meus dentes já praticamente não tinha mais. Era prótese, já não se alimentava mais direito, né? E aí então, eu assistindo o programa do Falando Nisso, apareceu na tela até o número da clínica, eu liguei e fui sorteado e hoje estou aqui para dizer que estou muito feliz. Eu cheguei aqui de um jeito, né? Uma situação que eu já tinha perdido a autoestima, né? De sorrir, não participava de mais nada, não queria sair mais de casa, em algumas comemorações com os amigos, com os familiares. E hoje não, hoje estou feliz. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui na clínica, eu cheguei mesmo, de um jeito que eu achava que estava no fundo do poço. Mas hoje, graças a Deus, eu saí daqui da clínica de outra maneira, eu sou outra pessoa hoje, a verdade é essa. A minha autoestima voltou tudo de novo. Agora é só viver e sorrir e vamos lá pro churrasco. Que legal, e terminou com um sorrisão, que é isso que a gente quer, né, amigo? Olha, se você, assim como esse paciente, tem vergonha, né, de sorrir, perdeu a sua autoestima pela falta de um sorriso bonito, entre em contato com a Ortovip, pode agendar uma avaliação, o WhatsApp está aqui para você, é o 12988424296. Agora a gente volta ao assunto do dia com mais participações. Aliás, hoje a gente está recebendo aqui a Nefrostar, respondendo para a gente também dúvidas, né? E a Regina falou para a gente o seguinte aqui, ó, #sim. Então, #sim, porque infelizmente ela já passou um problema de uma notícia ruim. Morava em outra cidade quando recebi a pior notícia da minha vida. Minha irmã de 38 anos teve uma embolia pulmonar e veio a óbito. Nossa, parece que o mundo desabou. Isso aconteceu há 10 anos atrás, e até hoje dói muito. O que me conforta é que, por ser uma pessoa maravilhosa, só deixou lembranças boas. Hoje a gente está ajudando você que recebe uma notícia muito triste, que dói o coração, também os pacientes que acabaram de receber o diagnóstico de doença renal crônica, né, junto com a Nefrostar. Então, você que está passando por essa situação, a gente recebe aqui duas convidadas que eu vou apresentar para vocês com muito carinho, que é a psicóloga Maria Fernanda Nunes, pode voltar aqui para a gente, isso! E também a assistente social Flávia Oliveira, que fazem parte dessa clínica tão querida, que realmente tem um trabalho diferenciado. Vamos então a mais participações. Agora o depoimento vem de Taubaté, quem mandou pra gente foi a Sandra. E tá parabenizando o nosso programa. Legal, viu, Sandra? Obrigada pelo carinho. A gente faz tudo com muito gosto, né? Pensando em temas que podem ajudar as pessoas que estão em casa. Quando recebemos o diagnóstico de que o meu pai teria que fazer hemodiálise, foi muito difícil, foi uma luta. E o mais triste é que ele faleceu, aguardando na fila de transplante de rins. Permaneceu na fila por 4 anos. É por isso que existe esse apoio tão importante que a Nefrostar dá aos pacientes e também aos familiares, porque realmente é um momento difícil,
é uma luta muito individual, não é verdade, meninas? Sim, com certeza. Esse apoio para a família também é fundamental, né, Flávia? Sim. Porque a gente sempre busca entender quem é o familiar de referência desse nosso paciente, porque ele também passa por esse processo, né, de acompanhar o adoecimento do próprio paciente, de um ente querido. Então, ele também passa por um momento de sobrecarga emocional, fica muito cansado, ele precisa acompanhar muitas vezes todas as idas à hemodiálise diariamente, né, a questão da medicação, organização da rotina. Então, a gente também busca dar esse apoio para a família. Então, quando a gente percebe alguma demanda específica, a gente busca fazer reuniões familiares com a família e com o paciente, para a gente alinhar a expectativa, realinhar algumas orientações, para que tanto o paciente quanto a família consigam passar por esse processo de tratamento com mais qualidade de vida. Para encerrar aqui a participação de todos, eu quero trazer a Suzana aqui o comentário dela. Obrigado, viu, querida, por você trazer pra gente aqui sua opinião. Minha mãe é uma mulher maravilhosa. Ela tem 80 anos, só tem um rim, fez 2 hemodiálises e agora foi diagnosticada com Alzheimer. Tá muito difícil, Suzana, mas a gente espera que as palavras aqui, né, do pessoal da clínica da Nefrostar possa te ajudar a enfrentar esse momento. Aliás, vamos trazer uma mensagem para encerrar aqui na câmera 2, para quem está assistindo e está passando uma situação difícil. Eu quero dizer para você que recebeu um diagnóstico difícil, o início é realmente muito difícil, mas não é o fim. O diagnóstico não é o fim. E que você confie em si mesmo e que tenha uma oportunidade de ressignificar a sua vida. E você não está sozinho nessa. Com certeza, Flávia. Eu queria dizer também que é possível a gente passar por esse processo de diagnóstico e de tratamento de uma forma mais leve, com o acompanhamento necessário. Então, reconheça as suas emoções, peça ajuda, busque profissionais qualificados para acompanhar o seu tratamento e, se necessário, a Nefrostar está à disposição de vocês. A gente aproveita então para deixar o contato da Nefrostar, um deles é o Instagram, por aqui você consegue, tá bom? Ter acesso a eles pela mensagem e também por esse link aqui, tá bom? Entre em contato direto pelo WhatsApp, nefrostar.sjc. Vamos dar uma olhadinha em quem foi o sortudo ou a sortuda no sorteio de hoje. Para você que colocou a hashtag Falando Nisso, um par de convites para o Cinemark. Quem será que ganhou? José Benedito da Silva. A gente entra em contato com você daqui a pouquinho, depois do programa. Parabéns, obrigado a todos vocês que abriram o coração, conversaram com a gente. Mais uma vez a gente agradece a participação de vocês, foi incrível também ter a presença de vocês. Obrigada. E amanhã tem um assunto excelente para você com a gente no programa. Quero te fazer um convite especial. Amanhã estarei na Band no programa Falando Nisso, às 13 horas, para termos um bate-papo bem legal sobre o tema Você se sente cansado? E como fica o seu psicológico? Esgotado? Espero vocês. Muito obrigada, viu, pela audiência e pela participação. Fique com Deus. Gente, Deus abençoe sua tarde. Com certeza o programa de amanhã vai ser bem legal. A gente também conta com vocês. Tchau, tchau.